Oi, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos conversar mais um pouquinho sobre Umbanda? Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista e hoje eu vou usar um pouco desse episódio para responder algumas perguntas que me fizeram, pode ser? Lembrando, pessoal, que não existe pergunta idiota, tá? Idiota é quem não faz a pergunta e fica guardando a dúvida dentro de si mesmo. O que vai diferenciar uma pergunta da outra é apenas o grau de conhecimento que você tem sobre o assunto. E olha, eu vou reproduzir aqui o que os meus guias costumam falar para mim. Não é porque eu estou falando que é assim que acontece, que é assim que tem que ser. Eu não sou o dono da verdade. O dono da verdade é Zambi. E essa verdade plena a gente desconhece ainda. O que nós temos são apenas fragmentos de verdade. Muitas das coisas que eu falo sobre Umbanda é uma opinião particular minha. Foram reflexões, estudos que eu fiz, conclusões que eu tirei de mensagens recebidas do plano espiritual, de leituras que eu fiz sobre o assunto, enfim. Mas isso não significa absolutamente que eu sou o dono da razão, que eu estou certo naquilo que eu estou falando. Gente, vocês querem estudar Umbanda, ou kardecismo, ou qualquer outra religião ou filosofia de uma maneira séria? Então comecem a questionar. Questionem, duvidem, reflitam sobre as informações que vocês estão recebendo. Não é porque um médium, esteja ele incorporado ou não, ou uma entidade espiritual está passando para vocês determinadas informações, que vocês precisam acatar essas informações cegamente. Porque muita gente acaba fazendo assim, né? Abaixa a orelha para tudo que a entidade fala, ou para o que o pai de santo fala, ou para o que o dirigente espiritual fala. E não é assim não, gente. Não tem que ser assim. Principalmente com relação a assuntos que envolvem espiritualidade. Vocês têm que ser questionadores. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a casa que vocês frequentam é uma casa séria, se as entidades que se manifestam naquela casa são espíritos de luz, então tenham certeza de que eles não vão ficar melindrados com os seus questionamentos. Muito pelo contrário. Eles vão ficar até felizes pela sua vontade de querer aprender cada vez mais. Como dizia Allan Kardec, e esse ensinamento eu guardo muito dentro de mim, é que a sua fé precisa ser raciocinada. Porque a fé cega, gente, a fé cega se transforma em fanatismo. E isso não é nada bom, não é nada legal. Porque o fanatismo leva ao radicalismo religioso. Bom, vamos lá. A Maria Clara, de Votuporanga, ela faz a seguinte pergunta. Evandro, qual é a diferença entre linha e gira? Eu estou há pouco tempo na Umbanda, mas lá onde eu vou, às vezes as pessoas falam que vai ter linha de preto velho, às vezes elas falam que vai ter gira de preto velho, e eu fico meio confusa. Bom, Maria Clara, olha só. Você pode até usar esses dois termos como sendo sinônimos, pelo menos nesse contexto que você está me falando, tá bom? Ah, hoje vai ser linha de preto velho, ou hoje vai ser gira de preto velho. Mas quando a gente fala em gira, a gente está se referindo ao ritual em si. Vamos abrir a nossa gira, ou vamos abrir os nossos trabalhos. Você entende? A gira na Umbanda é como se fosse a missa na Igreja Católica ou o culto na Igreja Evangélica. As pessoas falam, vamos para a missa? Vamos para o culto? Vamos para a gira? A linha de trabalho, por sua vez, ela se refere ao tipo de espírito que vai se manifestar naquela gira, de acordo com o arquétipo. Lembra que a gente conversou sobre isso nos episódios anteriores? São espíritos que se agrupam por determinadas afinidades ou características para fazer o trabalho de caridade dentro da Umbanda. Então, por exemplo, linha de preto velho
São os espíritos que se manifestam usando a roupagem fluídica característica de um preto velho. Eles se apresentam como anciãos, negros, como pessoas humildes, mas que carregam a experiência da vida. A linha de caboclo também é um agrupamento de espíritos que possuem característica própria. São espíritos que se manifestam com mais vitalidade, com mais força, com mais impetuosidade. São espíritos que, de certa maneira, eles têm uma ligação com povos indígenas ou povos matutos que viveram meio que isolados da civilização. Esse é o arquétipo do caboclo. Então, eu posso perguntar para você assim: ô Clara, hoje vai ter gira? Daí você me responde: sim, hoje vai ter gira. Mas você está se referindo ao trabalho. Daí eu falo: ah, legal, é gira do quê? Daí você pode dizer: eu acho que vai ser gira de baiano. Olha só, nesse caso, você está se referindo que a linha de trabalho que vai se apresentar naquele dia são de espíritos que se apresentam como baianos. Ok? Conseguiu captar a diferença entre uma coisa e outra? Vamos lá. O anônimo, não sei da onde, ele faz o seguinte comentário: gente falsa fica falando isso e aquilo, mas e os trabalhos que a gente vê no meio da rua, isso é certo? Bom, anônimo, eu não sei o que você quis dizer exatamente com o seu comentário, mas eu vou tentar desconstruir essa imagem negativa que talvez você tenha com relação à Umbanda, tá? Muita gente confunde trabalho de magia negra com Umbanda, com Candomblé, com Quimbanda. Quem não é do meio, muitas vezes por preconceito ou por ignorância, acaba colocando tudo dentro do mesmo balaio, acaba colocando tudo dentro do mesmo saco, tudo a mesma coisa. Eu vou falar uma coisa para você. A Umbanda, ela não faz trabalhinhos, como você diz, muito menos no meio da rua. O que você viu ou o que você vê por aí pode ser trabalho de demanda, algum trabalho de magia negra, algum tipo de trabalho com entidades trevosas, mas que não tem relação nenhuma com a Umbanda ou com o Candomblé. Isso eu tenho certeza. Os espíritos que se manifestam na Umbanda, além deles não fazerem trabalhos de demanda, eles acabam desfazendo os trabalhos que foram feitos. Então, anônimo, eu garanto para você que a Umbanda não faz amarração, a Umbanda não faz você ganhar dinheiro fácil, a Umbanda não traz o seu amor de volta em 7 dias. O que você vai encontrar na Umbanda é ajuda para evoluir, para melhorar como pessoa. Com relação às oferendas, a Umbanda faz sim rituais de oferenda, porque isso faz parte da nossa religião. Mas essas oferendas nunca são feitas no meio da rua. Elas são feitas dentro dos terreiros ou então em pontos de força específicos da natureza. E detalhe, as oferendas nos rituais da Umbanda, elas são compostas normalmente de frutas, flores, ingredientes naturais, mel, azeite, mas nunca de sacrifício de animais. A Umbanda não pactua com o sacrifício de animais. Isso pode até acontecer em alguns rituais religiosos de culto de nação do Candomblé, mas não na Umbanda. E mesmo nesses rituais de corte do Candomblé, tudo é feito com o mais absoluto respeito ao animal, com o mínimo de sofrimento possível. E depois que o animal é sacrificado, no ritual de corte, eles preparam a carne desse animal para os filhos de santo consumirem. Nada é desperdiçado. E assim, eu vou dar uma opinião pessoal minha, tá? Seria muita hipocrisia da nossa parte julgar esses rituais religiosos do culto de nação que sacrifica os animais para fazer comida de santo, quando a nossa própria sociedade abate diariamente milhares e milhares de animais para consumir a carne. E olha que o abate desses animais acontece em situações de extrema crueldade muitas vezes. Então, o que tem de errado de uma comunidade abater um animal em um ritual religioso
para agradecer aos orixás e depois preparar a comida de santo, sendo que a nossa sociedade faz coisa bem pior. Mas eu repito, o sacrifício de animais não faz parte da Umbanda, tá bom? Bom, dito isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos ouvir uma poesia do Pai Antônio? Tem uma poesia que eu queria ter lido para vocês quando eu falei sobre o orixá Xangô. Essa poesia conta uma passagem, uma história de alguém, quer dizer, na época essa pessoa estava encarnada, né? Hoje é uma entidade que trabalha na Umbanda. Essa poesia que eu vou passar conta o diálogo que essa pessoa teve com João Batista nas margens do Rio Jordão. E olha que engraçado. Enquanto eu recebia essa poesia do Pai Antônio, me vinha sempre a imagem de Xangô na cabeça. E eu não sabia por quê. Depois de muito tempo que eu recebi a poesia, pesquisando por acaso na internet, eu descobri que São João Batista também é sincretizado com Xangô. E eu fiquei surpreso com isso, né? Porque até então, o sincretismo de Xangô que eu conhecia era com São Jerônimo. Foi assim que eu tinha aprendido. Mas quando eu leio a Bíblia, quando a Bíblia fala de João Batista, nossa, eu sinto muito forte a energia de Xangô. Vamos ouvir a poesia? Tudo aconteceu há 2000 anos, quando perdido em meus desenganos, deixei um momento sublime passar. Por séculos vaguei arrependido, por um dia não ter conseguido a luz divina enxergar. Lembro-me bem daquele momento, atirava impropérios ao vento, escarnecendo da criação. Utilizava meu tempo ocioso à margem de um rio caudaloso, chacoteando com meus irmãos. Havia um homem naquele recanto que muitos diziam ser santo e que batizava a multidão. As pessoas se aglomeravam, alguns sorriam, outros choravam, com o batismo no Rio Jordão. Meu desprezo era crescente por aquela figura influente que cativava os corações. Ele dizia batizar pelas águas, mas em mim só haviam mágoas a perturbar minhas emoções. Um dia o homem se aproximou e com a voz enérgica falou: arrependa-te dos teus pecados. Num minuto de insensatez, aflorou-me a estupidez e eu respondi mal educado: afasta de mim a tua voz, antes que eu seja o algoz a afogá-la neste rio. Tua presença me incomoda, leva embora a tua moda, tua vida está por um fio. O homem respondeu sereno: não bebas do próprio veneno, ao Pai levarei o meu rogo. Se hoje tu recusas a água e preferes cultivar essa mágoa, o teu batismo será pelo fogo. Eu senti daquele dia em diante uma perturbação constante alfinetando meu coração. Eu queria muito esquecer a humilhação que acabava de ter, repreendido com um tal sermão. No dia em que João foi preso, ele estava totalmente indefeso e eu comemorei com euforia, pois sabia era questão de tempo até conseguirem o intento com a vingança de Herodias. E não tardou para acontecer. Depois de muito sofrer, o nobre João foi decapitado. Sua cabeça ensanguentada foi rudemente arrancada e para o rei ele foi levado. Na noite em que Batista morreu, alguma coisa me aconteceu, pois não sentia mais alegria. Tinha o peso do mundo nos ombros, os meus dias se tornaram escombros, dos meus lábios nada mais se ouvia.
Pelo restante da minha vida, ouvi sempre uma voz contida, falando baixinho ao meu coração. Ao Pai eu levo meu rogo, teu batismo será pelo fogo, foram as palavras de João. Depois de um tempo eu desencarnei, e pelas sombras escuras vaguei, mais de 1000 anos arrependido. Finalmente a oportunidade surgiu para nascer num ambiente hostil, quando na Europa eu fui acolhido. Reencarnei em plena Idade Média, e para completar minha tragédia, com a mediunidade bem aflorada. Logo fui considerado bruxo, encarcerado sem qualquer luxo, tive a sentença prolatada. Ao chegar o dia da execução, sem qualquer tipo de compaixão, na madeira seca fui amarrado. Minha alma chorava de agonia, pois no fundo não compreendia por que estava sendo queimado. Quando o padre acendeu a tocha, fiquei imóvel como uma rocha, tremendo de coração aflito. O sacerdote então se aproximou e com imensa raiva blasfemou: queime no inferno, espírito maldito! O fogo se alastrou na madeira, que começou a queimar por inteira, provocando dor insuportável. A minha pele começou a arder e o meu sangue parecia ferver naquele minuto interminável. Mas antes de perder o sentido, uma voz falou ao meu ouvido: filho, Cristo escutou nosso rogo. Pelas águas recusaste o batismo, mas pelas portas do cristianismo eu vim batizar-te com fogo. Gente, que história! Eu desacreditei quando eu recebi essa poesia, sabe? O testemunho dessa entidade, por si só, já é uma grande lição de moral para todo mundo, não é verdade? Ele teve a oportunidade de se redimir dos pecados naquele encontro com João Batista, mas ele recusou. Ele quis continuar naquela vida errada. Quantos de nós recebemos oportunidades diárias para nos redimirmos perante as leis divinas, para nos reformarmos? E quantos de nós ignora essa oportunidade, assim como fez o Espírito? Hoje nós estamos recebendo a oportunidade de aprender e de nos redimir pela água, ou seja, de uma maneira indolor. Mas se a gente não aproveitar esse momento que a vida nos oferece para começarmos esse processo de transformação interior, se a gente se recusar a mudar o nosso comportamento, assim como fez o personagem da poesia, então da próxima vez o nosso batismo será pelo fogo, ou seja, pela dor, pelo sofrimento, porque o fogo purifica. E vocês lembram que eu falei lá no episódio de Xangô que o fogo é um dos elementos desse orixá? Pois é, a justiça divina, que muitas vezes se manifesta através do fogo, da dor, do sofrimento. Essa poesia traz uma mensagem. Se vocês não querem ser batizados pelo fogo, aceitem o batismo pela água. É mais fácil. Vocês podem começar a trabalhar a sua reforma interior de uma maneira mais tranquila, mais serena. Porque, primeiro, a vida nos convida à transformação. Assim como João Batista convidou aquela pessoa a se arrepender dos seus pecados. Mas depois, em um segundo momento, o convite se transforma em uma imposição. A vida fala assim: você não quis evoluir por livre e espontânea vontade? Tá bom. Então agora você vai evoluir por livre e espontânea pressão. É o que acontece. É o batismo pelo fogo que fala a poesia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Obrigado pela participação da Ana Clara e do Anônimo, fazendo perguntas, comentários. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco sobre as dúvidas.
E não deixem de nos procurar sempre que vocês precisarem ou quiserem. Nem que seja só para prestigiar o nosso trabalho, isso está ótimo. Isso já me deixa muito feliz. Vocês podem acompanhar os nossos episódios pelo Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e pelo nosso site almadepoeta.com.br. Um grande abraço a todos e que o nosso Pai Maior os abençoe sempre.